Esse é um Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação no Nepal e na Indonésia, hein? Tanto no Nepal quanto na Indonésia, protestos muito violentos derrubaram o governo por conta de corrupção e censura da internet. Olha que absurdo isso daqui. O governo do Nepal acabou de cair, o primeiro-ministro foi perseguido nas ruas, ministros perseguidos nas ruas, outros ministros fugiram de helicóptero do país, totalmente incontrolável a multidão lá no Nepal, no que está sendo chamado de protestos da geração Z. Parece que a geração Z está sendo contra o governo. Olha o capistão chegando aí, gente, olha só. Essa notícia dá uma certa tristeza da gente lembrar o quanto o brasileiro é pacífico, né? Quanto o brasileiro é calminho. A gente já viu esses protestos também há 2 anos atrás, lá no Sri Lanka também, eles destruíram todo o prédio do governo, todo o parlamento e coisa e tal, destruíram o governo inteiro, por conta também de corrupção. Aqui no Brasil, o governo rouba aposentados, aumenta impostos e coisa e tal, e tá todo mundo tranquilo vendo Big Brother Brasil aí. Vamos falar sobre essas notícias aqui. Essa notícia foi sugerida por Acabar com o Mercosul, Unasul e BRICS, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, depois de grandes protestos na Indonésia que fizeram a troca do ministro da Economia, substituição do governo e coisa e tal, mas o governo em si não caiu na Indonésia, agora tivemos no Nepal uma grande manifestação que derrubou o governo, tá? Uma grande manifestação com 19 pessoas mortas, os ministros perseguidos, a situação realmente caótica. Esse daqui é o parlamento lá do Nepal pegando fogo em menos de 48 horas. O protesto da geração Z no Nepal queimou várias casas de políticos, aumentou os protestos mesmo durante toque de recolher e mesmo com a polícia atirando munição viva em várias pessoas, em várias cidades. O primeiro-ministro renunciou e o pessoal entrou no parlamento e botou fogo no parlamento inteiro, né? E vamos lembrar que isso não é o primeiro protesto que está acontecendo aqui. Também na Indonésia, há poucos dias atrás, aconteceu uma grande manifestação lá na Indonésia. Aqui, os legisladores decidiram aumentar o salário deles no meio de uma crise econômica, aumentar impostos e aumentar salários dos próprios deputados. E isso causou essa revolta toda aí, ou seja, claramente o governo aumentando o roubo sobre a sociedade para beneficiar a si próprio. Coisa que aqui no Brasil é conhecido como terça-feira, né? Normal, acontece o tempo todo. E com a ajuda do judiciário ainda por cima aqui no Brasil, como foi o caso do aumento do IOF, né? E aqui na Indonésia, tá? Na Indonésia o pessoal botou fogo no parlamento também, uma confusão danada. Isso aqui foi o motivo. Aqui na Indonésia eles aumentaram impostos e aumentaram os próprios salários e ainda fizeram o parlamento indonésio dançando ali, ó. Fizeram uma musiquinha dançando, comemorando que conseguiram aprovar o aumento de imposto e aumento dos próprios salários, né? E aí em seguida o resultado foi essa manifestação enorme que destruiu o parlamento inteiro e eles tiveram que voltar atrás nessa medida e demitir o ministro lá da economia deles, né? Mas não caiu o governo continua na Indonésia. Agora é o Nepal, né? Então primeiro foi o Paquistão, alguns anos atrás, depois o Sri Lanka. O Sri Lanka, vocês lembram também, grandes protestos, derrubaram o governo também. Bangladesh e Indonésia, mas nenhum deles... A Indonésia não derrubou o governo, né? Agora, no Nepal, mais uma vez, derrubou o governo, realmente uma coisa enorme, né? Isso está sendo chamado de protesto da geração Z, entre outras coisas, porque eles estão usando como símbolo o negócio do One Piece, né? O One Piece é um mangá japonês muito interessante, muito legal, o pessoal gosta muito. Eu fiz até um vídeo mostrando, lá no Visão Libertária, mostrando como que o One Piece é altamente libertário, né? A mensagem dele é altamente libertária, a favor do indivíduo e contra o Estado, né? E o pessoal está usando esse mote nessas manifestações lá da Indonésia e do Nepal também, né? Então, ou seja, impressionante, por isso que estão chamando de protesto da geração Z, né? E aqui mostra o pessoal lá no Nepal entrando na casa do ministro das Relações Exteriores do Nepal, a ministra das Relações Exteriores, é isso? E batendo um monte de gente lá e invadindo tudo. O detalhe, o governo do Nepal é comunista, tá? É o Partido Comunista do Nepal que está no controle lá do governo, né? Aqui foi a sede do Partido Comunista lá, que também botaram fogo na sede do Partido Comunista também. Os jovens lá todos quebrando tudo lá no governo, que é quantidade enorme de pessoas. O pessoal reforçando sempre que é pela geração Z, né? Que a geração Z não vai ficar silenciosa e coisa e tal, e tá revoltada. Eu não vejo a hora da geração Z começar a atuar aqui no Brasil, porque, putz grilo, esse cara aqui que acabou de receber uma voadora, que é o ministro das Finanças do Nepal, ele tá fugindo de casa, fugindo da casa dele, tentando sair do país. Vários outros ministros fugiram de helicóptero também, porque, né, a população enfurecida querendo bater nos caras. Aqui é o prédio do Congresso deles lá, né? O governo caiu, tá, o primeiro-ministro renunciou, todo mundo renunciou, saiu todo mundo, fugiu todo mundo lá do país. Tem aqui mais imagens das residências, das casas dos ministros e políticos lá do Nepal sendo incendiadas lá na região. Mais imagens de ação dos manifestantes, né? Outra coisa importante, tá? Embora os manifestantes sejam, a maior parte deles esteja desarmada, existem manifestantes armados também, tá? O pessoal tá indo com armas para lá.
É por isso que você sabe que governo nenhum gosta de população armada, né? Todo governo quer desarmar a população porque teme esse tipo de coisa, né? Bom, mas por que essa revolta no Nepal? Bom, foi de certa forma parecido com o caso da Indonésia, foi aumento de impostos e aumento de gastos do governo, né? Isso não faz você brasileiro se sentir um bosta, cara? Como é que o Brasil não tem um negócio desse? Por que o Brasil não tem isso? Né? Por que lá o pessoal aumentou imposto e aumentou gasto e tem corrupção e coisa e tal e não tem esse negócio, né? Além disso, lá no Nepal, eles também proibiram as redes sociais. Exatamente porque saiu um escândalo de corrupção muito grande, roubo do aposentado no INSS e coisa e tal. E no final das contas, o pessoal lá ficou revoltado com cortarem as redes sociais, né? Aqui, ó, o governo fechou todas as redes sociais, Facebook, YouTube, X, Instagram e WhatsApp. E aí, isso que levou os jovens a se revoltarem, a saírem e destruir o governo completamente, né? O que não é muito diferente do que o governo está fazendo aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil também, o governo está querendo exatamente castrar as redes sociais completamente do pessoal, né? E isso exatamente para esconder os malefícios do governo, as roubalheiras, os documentos fraudados do Alexandre de Moraes, essas coisas que o governo não gosta, né? Tenta esconder a qualquer custo, mas aqui no Brasil tá tranquilo. Aqui no Brasil é terça-feira, estamos tranquilos, todo mundo vai ver o Big Brother Brasil. Sei lá se tá passando Big Brother Brasil, eu não acompanho essa porra, mas enfim, vocês entenderam. No campeonato nacional, tá todo mundo vendo, tudo tranquilo. Olha só, essa passividade bovina do brasileiro, né? Isso é de longa data, todo mundo sabe que o brasileiro é gado pra caramba, né? Agora, o fato é que tem um lado positivo disso também, tá? Não entenda mal, isso aqui, esses protestos violentos, assim, também tem consequências ruins depois. Não tenha dúvida disso. Então, existe um trade-off nisso daí, né? Somos gado mesmo, o brasileiro é gado com vontade mesmo, assim, ele se esforça para ser obediente para político que rouba, né? Uma coisa. Votaram no Lula, cara. Teve gente que votou no Lula em 2022, você acredita nisso? Teve gente que votou no Lula, o corrupto, o pinguço, que roubou pra caramba no governo anterior, e ele já tá roubando de novo, já tá em CPMI do INSS, roubalheira pra caramba, roubando aposentado, e o pessoal tá tranquilo, não, é tranquilo, porque temos que condenar o Bolsonaro, que não sei o que lá. Enfim, é isso daí. Mas tem esse lado positivo, o povo, né, essa massa disforme de gado que é o Brasil, tá tranquilo, não tem problema, não, é tudo mais calminho por aqui, né? Aqui, ó, 9 pessoas morreram nesse protesto, depois das 16 que já tinham morrido ontem, no dia de hoje, né? E aqui a população invadindo lá a região lá do governo do Nepal. Aqui, esse aqui é o ministro das Finanças correndo do pessoal no meio do rio, e o pessoal tentando atingir o cara ainda, tentando acertar ele ainda. Conheço alguns ministros que daria vontade de fazer isso aqui no Brasil também. Aqui o pessoal celebrando a queda do primeiro-ministro, né, que é o comunista lá do Nepal, ele é um governo comunista, é o Partido Comunista do Nepal que está no governo lá. Enfim, queimaram tudo lá, conseguiram derrubar o governo lá no Nepal, né? Bom, parabéns pro pessoal do Nepal, e eu acho que o ponto central foi esse negócio de censurar as redes sociais, de desligar as redes sociais, né? O Alexandre de Moraes chegou perto disso, mas aquele negócio, né? O brasileiro é muito bovino, cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.